Now we are live on all those platforms. Então, a gente está ao vivo no Face, no LinkedIn, no YouTube e também no Instagram. Então, sejam bem-vindos. Se você conhece alguém que precisa falar inglês no ambiente corporativo ou falar inglês em geral, né? Manda aí o aviãozinho, chama essa pessoa para conectar, porque aqui as aulas vão ser gratuitas. Lembrando que essas aulas depois elas vão estar lá na plataforma Ocudus para quem é assinante, para quem já está aí com a gente como aluno, né? Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz para perder o medo do inglês, perder o medo de falar inglês. Essa é a live número 88, lembrando que a gente começou essas lives o ano passado, e a gente já tem bastante coisa aí online, e a gente continua aqui com esse trabalho para ajudar você que precisa falar inglês. Então, no more excuses, chega de desculpas, vamos falar inglês, vamos ver se esse é o ano 2023 que você vai mudar a sua vida, transformar a sua carreira utilizando o inglês, né? Então, sejam bem-vindos. Se vocês tiverem alguma pergunta aí durante a live, só escrever, deixar aqui para a gente, vai ser um prazer, tá bom? A gente compartilhar conhecimento com vocês e utilizar esse conhecimento, né? Vou falar um pouquinho de mim, para quem não me conhece ainda. Eu sou a Cris e eu comecei a estudar inglês, eu tinha 7 anos de idade. I started to study English when I was 7 years old, and it was very interesting because English was not my cup of tea, okay? When we say my cup of tea, é tipo assim, como a gente fala no Brasil, né? Não era minha praia. E aqui a gente usa cup of tea porque é uma coisa que a gente faz o tempo todo, né? Tomar chá. Então, English was not my cup of tea. And then I was just going to school with my sister. Quem estudava inglês era minha irmã. E aí minha mãe falou, não, já que tua irmã tá indo, vai também, né? E aí eu comecei a estudar inglês. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu achei que seria interessante. Eu vim morar aqui na Inglaterra. E aí eu vim fazer um intercâmbio. E acabei ficando por aqui, e estou aqui até hoje, entre idas e vindas do Brasil. So I'm here till now, and now I'm raising my kids here, okay? The verb we raise our kids, que a gente não cria as crianças, que as crianças já foram criadas, né? E a gente também não grow our children, we raise our children. Então, vou dar algumas dicas para vocês aqui de inglês, mas hoje a gente especialmente vai falar de como você faz para perder esse medo de falar inglês, né? Então, vou abrir aqui a minha experiência desse tempo todo ensinando inglês, compartilhando, estudando, ensinando. Eu dou aula de inglês desde 2011, depois que eu fiz um curso para ser professora de inglês, né, para atuar aí profissionalmente com o ensino do inglês. E aí, o que aconteceu? Eu, quando voltei para o Brasil em 2011, 2011, I started to realize that some people, they were very quick to understand language, but other people couldn't. Então, algumas pessoas pegavam rápido e outras pessoas não conseguiam, né? E tinha algum bloqueio. E aí eu fui estudar algumas ferramentas, fui estudar algumas metodologias, que são as metodologias de coaching, da psicologia positiva, da hipnose, da programação neurolinguística, para poder ajudar o meu cliente que às vezes tinha um pouco mais de dificuldade de aprender com aquele modo de inglês tradicional e tal. E eu digo isso porque também senti isso na pele. I felt this on my skin. How did I feel that? Como é que eu senti isso, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu já tinha estudado inglês muitos anos no Brasil. Cheguei aqui e caí fizeram um assessment lá, né? Assessment é quando eles veem o seu nível de inglês, e aí eu caí no Lower Intermediate. E o Lower Intermediate, gente, para quem já estudou inglês, é um acima do básico. Eu falei, caramba, estudei quase 9 anos de inglês, eu estou um acima do básico. Aí, nesse momento, você que está em casa deve estar se desesperando. Falei assim, Cris, então quanto tempo eu tenho que estudar? Pelo amor de Deus, né? Mas, na verdade, eu não tinha fluência, né? E eu percebi que a escola, ela não me programou para que eu tivesse uma atitude em inglês, né? Então, hoje eu vou ensinar essas atitudes que você pode ter no seu inglês para melhorar o teu inglês e para realmente não travar mais, né? Eu vou aqui compartilhar os meus slides com vocês. Vamos começar a falar aí de inglês, né? Então, peraí, estou aqui compartilhando, vocês estão vendo, estão conseguindo ver minha tela? Is everything okay? Can you see my screen here? So there we go. So we're going to learn how to not to be afraid of speaking English. And one thing that is very interesting, people are really afraid to speak in public. This is the first fear of human beings. É o primeiro medo dos seres humanos, né? Fear, medo. The first fear of human beings, que é falar em público. E quando tem que falar inglês, ainda piorou, porque a gente fica com medo de julgamento, um monte de coisa. Então, a gente vai falar sobre isso hoje e a gente vai ter uma aula híbrida, tá, gente? Então, vai ser uma parte em inglês, uma parte em português. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, para quem está mais iniciante,
Só perguntar. E quem tiver algum questionamento também, pode aí estar perguntando, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, without further ado, let's get started. So, there we go. Oh dear, just one moment. Now sharing the screen again with you. Okay, there we go. So sharing the slides. So there was Oslo University, they conduct a survey, and in this survey, they realized that 80% of people who need to speak a second language declared that they suffer from this anxiety. Então, é a ansiedade de falar uma outra língua, né? Isso é uma pesquisa da Universidade de Oslo, e isso acontece principalmente quando a pessoa tem que falar no ambiente corporativo, especially when people have to use their English skills in a corporate environment. Why? Because people are afraid of being judged, ok? A gente tem medo de ser julgado, porque está ali no ambiente corporativo, as pessoas estão observando o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, e tem uma coisa que acontece que é muito interessante, eu acho que isso no Brasil é ainda pior. Então, as pessoas que falam um pouquinho melhor no Brasil, elas acabam, às vezes, undermining, né? Que eu nem sei o que é essa palavra em português, deixa eu ver se eu consigo, elas acabam diminuindo, né? A pessoa que tem algum problema, principalmente com pronúncia ou com sotaque, alguma coisa assim, né? Então, isso a gente entende essa ansiedade, mas a gente precisa combater isso. Não adianta eu falar, I cannot say, no, English is not for me, so I'll just give up. Não dá para desistir, né? Então, a gente realmente tem que aí levantar a cabeça e continuar estudando, continuar melhorando um pouquinho todo dia. E aí eu vou falar para vocês como é que vocês podem fazer isso, ok? Lembrando que essa é uma série de lives que a gente vai estar fazendo, começando hoje, mas vai ser toda quinta-feira, aqui às 7 da noite, aí do horário do Brasil, para quem está no Brasil, e aqui para o horário da Inglaterra, às 11h07, tá bom? E lembrando que depois esse material, ele fica lá na plataforma, tá bom? Bom, Language Anxiety tem um nome, and I'm asking you if language anxiety is holding you back. Holding you back é se está puxando você para trás, está te segurando, né? Em algum lugar aí que você não queira estar. E isso tem um nome. Esse medo de falar inglês chama xenoglossofobia. Xenoglossofobia, ok? A palavra não é importante, né? Mas é uma palavra que é fobia de falar um outro idioma, de speak a second language, ok? So it's a fear of speaking a second language. E muita gente sofre disso, né? Coloquei aí 80% das pessoas que precisam usar uma segunda língua no ambiente de trabalho tem esse problema. Então, você não está sozinho, você não está sozinha. Então, é bom a gente entender o que está acontecendo aqui, ó, no nosso cérebro e por que a gente precisa melhorar isso. Mas antes, Lê, você consegue colocar aquela fala? Esses dias eu recebi uma fala de uma cliente que me deixou muito feliz. É uma cliente que já morava aqui em Londres há algum tempo, e vocês imaginam, morar fora e não falar o idioma daquele lugar, né? Então ela morava aqui já há muito tempo e não falava inglês. E ela ela é self-employed, né? O que é isso? Ela é uma pessoa autônoma, ela tem o trabalho dela, e ela não atendia pessoas de fora, ela só conseguia atender brasileiros. Mas é claro que o número de brasileiros que você tem aqui é mínimo comparado à população do lugar, né? Então, ela morando em Londres, não falava inglês, tinha medo, fobia, pânico de falar inglês. Ela disse, na época que a gente começou o trabalho, ela ia falar inglês, ela começava a sentir tanto nervoso que ela não conseguia segurar aquela situação e ela acabava desistindo. E depois de muitos anos, ela foi recomendada para mim, ela falou, Cris, é a última tentativa, this is my last resource, né? E ela falou isso em português, e eu falei, não, calma, a gente vai conseguir fazer um trabalho, já ajudei muita gente que está nessa mesma situação, que tem esse medo, 80% das pessoas, né, tem esse medo, então eu falei, vamos embora, vamos continuar aí, vamos fazer o trabalho, e deu certo. Então, escuta esse áudio aqui dela, ela me mandou em áudio, tá? Ela mandou uma mensagem de WhatsApp. Coloca aí? Pode pôr, por favor. Oi, Cris, boa tarde, tudo bem? Como que diz o ditado? Quem é vivo um dia aparece, né? Olha eu aqui, passando para mais uma vez te agradecer. Na verdade, essa semana, várias vezes, eu me lembrei que eu tinha que mandar esse áudio para você, para te atualizar um pouco e te agradecer sobre toda a ajuda que você me deu. Quando eu me recordo que quando eu comecei o curso de inglês e eu ficava nervosa só de você falar inglês comigo e você
ao invés de passar a mão na cabeça e falar assim, ai, tadinha da Vanessa, tadinha nada, você falou pra mim, você tá num barril de merda, se você não sair daí, você tá quentinho, tá confortável, você nunca vai sair daí, toma decisão, você pode, e enfim, com tudo que você fez durante aquele período de aula, não só me ajudando no inglês, mas muito mais me ajudando a gerir minhas emoções sobre isso, a entender que eu sou capaz e eu posso ir muito mais além. Eu quero te atualizar dizendo que hoje eu só atendo em inglês, né? Isso não quer dizer que o meu inglês está perfeito, mas como eu aprendi que o feito é melhor do que o perfeito, porque se a gente for esperar estar perfeita para fazer, nós vamos acabar procrastinando, porque perfeito, né, a gente não vai conseguir chegar. Porém, a prática diária, e hoje eu só atendo em inglês. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso mandar uma mensagem para a Cris, ela precisa saber disso, que graças a Deus e a você, sem dúvida, hoje eu literalmente não tenho medo de falar inglês, não tenho vergonha de quando eu não entendo, eu falo. Você pode repetir, por favor, que eu não entendi. E eu posso te falar outra coisa. A grande maioria das vezes eu entendo 90 a 95% do que a pessoa está falando. Lógico que eu não estou na uau, né? Já entende tudo e fala tudo. Na hora que eu vou me expressar, eu ainda estou com um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim não deixo de me expressar e vou falando. Tenho recebido os feedbacks assim das clientes falando, você está indo bem, é isso mesmo. Uma outra palavra que eu falo errado, elas mesmas me corrigem. Isso me ajuda bastante, porque me deixa bem confortável em entender que elas estão querendo o meu melhor. Tem sido assim uma experiência marcante, maravilhosa. E com certeza, você não tem só um dedinho nisso, você tem uma mão inteira nisso. E de verdade, parabéns pelo seu trabalho, porque além de ser uma fantástica professora de inglês, você é uma fantástica, que eu posso dizer, coach, que você de fato me despertou para outras coisas além do inglês e me fez avançar muito mais onde eu tô hoje. Muito, 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 muito obrigada mesmo, tá bom? Um grande beijo, saudade e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Uau! Well done, well done. Gente, vocês não imaginam a felicidade que isso me traz. A felicidade de saber que a gente contribui na prosperidade das outras pessoas e que essa prosperidade também volta para a gente, né? Que é o dar e receber. Então, isso é muito importante, por isso que eu fiz questão de colocar esse áudio, porque como essa pessoa ela estava completamente perdida, desiludida, já não, né, já tinha tentado um monte de coisa e não vai dar certo. E hoje eu vou ensinar esses caminhos para vocês. Claro que não é uma live, gente, que vai resolver o problema, né? Mas assim, há quanto tempo você está adiando o inglês? Quanto tem custado para você não falar inglês? Porque é engraçado, né? Não é só o tempo que você investe ou o valor financeiro que você investe, mas quanto custa não falar inglês? Porque todos os dias, o Brasil escolhe um monte de gente, né? E através do inglês eles fazem essa peneira. Então, vamos, né, deixar o nosso inglês up and running. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. E eu estou trazendo essas informações para vocês hoje com muito carinho. E lembrando que a gente vai ter live toda quinta-feira para a gente abordar outros assuntos. Mas a primeira coisa que eu quero abordar um mindset é esse medo de falar inglês, tá bom? Então, vamos lá. Tell me. Ah, ok. Eu tô meio enferrujada de fazer live, gente. Principalmente, assim, né, live assim no Instagram e tal. Mas o Instagram a gente não consegue compartilhar os slides. Então, se você quiser assistir através e ver os slides também, né? Aí você pode assistir pelo Facebook ou pelo LinkedIn ou até o YouTube, ok? O único que eu não consigo compartilhar mesmo é o Insta, tá bom? Então, vamos lá. Do que você tem medo? What are you afraid of? What are you afraid of? Ok? Então, do que será que vem? Da onde será que vem esse medo de falar? Porque se você fala a sua língua materna fluentemente e já falava desde que você tinha 4, 5 anos de idade, o que acontece que você desenvolveu essa xenoglossofobia, né? O que aconteceu que você desenvolveu esse pânico de falar inglês ou qualquer outra língua que você possa estar aprendendo aí nesse momento, né? So our fear is produced in our brain. O medo ele é produzido no nosso cérebro. E, gente, não adianta, né? Ali no áudio da minha aluna, o que ela falou, né? Que se a gente ficar esperando o perfeito, não vai acontecer. Uma coisa que a gente tem que aceitar, que dói menos, é a gente aceitar que a gente não é nativo do idioma. Nós não nascemos no idioma inglês, né? Então, como a gente não nasceu no idioma inglês, a gente vai ter algumas dificuldades. Mas não é por isso
que as pessoas não vão conseguir nos entender e que a gente não vai conseguir entender as pessoas, tá? Inclusive tem um movimento agora dos professores no mundo inteiro, onde a gente tem dito que o bad English é good, né? Que as empresas precisam aceitar que as pessoas vão falar inglês em níveis diferentes e que isso é importante que a empresa entenda e que principalmente os nativos não usem tanto jargão, idiomatismo, porque fica mais fácil para os outros entenderem o que a gente chama de plain English, né? Ou a received pronunciation, que é a pronúncia, né, da nossa falecida rainha, mas é aquele jeito de falar sem utilizar gíria, sem utilizar idiomatismos, tá bom? Apesar que eu vou trazer alguns idiomatismos aqui para vocês, mas já vou explicando esses idiomatismos, por que eles aparecem, tá? Então, how is fear produced in our brain and how can you block it? Porque é tudo uma percepção. Então, o que acontece, né? O nosso cérebro, our brain é cérebro, tá, gente? Para quem tá aí começando, né, nessa caminhada aí com o inglês. The brain will decide if you are going to enter a positive or a negative state. O que é isso? Você vai estar numa situação ali e você vê que você precisa falar inglês. E aí o seu cérebro, automaticamente, ele vai decidir se você vai entrar num estado negativo ou num estado positivo. Isso tudo acontece aqui na nossa mente e aí tem um monte de hormônios trabalhando para que isso aconteça, tá? Se você decidir que você vai entrar no estado negativo, o que vai acontecer? O seu cérebro, ele vai querer que você escape daquela situação. Porque tudo que é fora da nossa zona de conforto, sabe? É desconfortável, so uncomfortable. Our brain will understand that and will say, no, don't stay there, escape. Get away, ok? Run away, get away. Ok, então se você tiver essa postura negativa, o que acontece? O seu cérebro, ele vai fazer um bloqueio e vai dizer assim, olha, não passa por essa situação não, você está estressado, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer que você tenha um branco na cabeça. Quem nunca teve branco aqui na hora que foi falar inglês? Você vai ter um branco na cabeça, não vai lembrar de nada, porque o teu corpo, ele vai ficar mais concentrado nas suas funções vitais, que é o batimento cardíaco, você vai provavelmente suar para liberar as toxinas, né? Você vai começar a respirar um pouco mais ofegante, porque o teu cérebro está sendo oxigenado, né? Então, a gente sente essa situação, que para quem estuda, né, eu estudo muito a programação neurolinguística, a parte da hipnose, a parte da neurolinguística em si, da língua, né? Então, o que acontece? O seu cérebro mais primitivo, que é o cérebro reptiliano, ele vai falar assim, olha, eu vou cuidar agora da situação que você precisa cuidar. Você não precisa ser inteligente agora você precisa sobreviver. Então, eu vou ajudar você a sobreviver. E aí, é nessa hora que dá aquele branco e a gente não sabe nem o que está falando, né? O que aconteceu? When it happens, what shall we do? We have to breathe in. So, breathe. Com calma, para quê? Para oxigenar o cérebro, entende onde você está, understand where you are, what you're doing, the context. We're going to be talking about this as well today. So understand where you are, why do you need to speak English, and just relax, okay? And I know it's something maybe easy for me to say, oh, Chris, I didn't imagine that I had to relax. I didn't think about it, né? Não pensei que eu tinha que relaxar. Sério. Mas na hora que eu tô nervoso, não dá para relaxar. Lembra que é o seu cérebro tentando te sabotar. Então, você também vai controlar, né, essas emoções negativas e vai dizer, não, calma, eu consigo. E, Cris, como é que eu consigo? Precisa aprender o mínimo, né? Não adianta também você só souber, se você só souber falar o hi, how are you, né? Não vai adiantar, não vai resolver. Então, por isso que eu vou estar aqui com você toda quinta-feira, para te ajudar nessa jornada, tá bom? Então, quando isso acontecer, respira, toma o controle da situação de novo pelo teu neocórtex, que é esse cérebro desenvolvido, que fala línguas, né? E que tem a linguagem como base também, né? Então, respira e continua na situação, percebe o ambiente que você está e continua aí na sua tentativa, né? E aí eu falo, né? Quando a pessoa fala tentativa, a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a pessoa fala assim, vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo. Eu falo, então para de tentar, faz. Para de tentar. Então, esse é o primeiro recado aqui, né? Então, cuidado, o seu cérebro está tentando te proteger, mas ele tem o seu best interest, né? Mas isso acaba te prejudicando num outro lado, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender um pouco mais o que o cérebro regula. Our brain regulates our emotional behavior, our social behavior and our memory behavior. Então, os nossos comportamentos emocionais, sociais e a nossa memória. Então, o que acontece? Passei nervoso. Emotionally.
I'm not well, all right? Socially. Why socially? Por que socialmente? Porque eu não estou conversando com uma outra pessoa? Me deu bloqueio porque eu estou conversando com outra pessoa. O que essa pessoa está representando que me dá medo? Ok? O medo, ele preserva a gente. It's there to help us. But when we have this kind of social behavior and we are afraid of being judged, a gente está com medo de ser julgado, né? Or the fear of being judged. O que acontece? A gente se trava. E a nossa memória trava também. O nosso comportamento de memória. Por isso que dá aqueles brancos. Ok? Alright? So, there we go. Então, vamos lá entender o que o cérebro está balançando, né? Ele está balançando os nossos feelings. Balançando é equilibrando, né? Aqui balancing, na verdade, é mais no sentido de equilíbrio. Então, o que acontece? O nosso cérebro ele vai estar equilibrando os nossos sentimentos, feelings. So, balancing our feelings related to our environment. O que é o environment? Environment é o ambiente, é o que está ao nosso redor. Então, ele vai controlar essas sensações, esses sentimentos com relação ao nosso ambiente, as nossas interações e, principalmente, o que pega mais é o status no grupo. Our status within the group. Por quê? No ambiente de trabalho, você tem um status profissional e você não quer fazer feio, né? E aí é onde você fica tão preocupado de não fazer feio que você acaba fazendo feio. Por quê? Porque você começa a ver a reação das pessoas. Primeira reação que a pessoa faz, quem nunca, né? Depois vocês me contam aqui quem já passou por essa situação. What are you talking about? No, I don't understand you. Oh, sorry, I didn't get it. Então, a pessoa começa a falar assim com você e automaticamente você já começa a entrar naquele pânico e falar, realmente, inglês não é para mim, as pessoas não estão me entendendo, ok? E às vezes a pessoa não está entendendo exatamente o quê? Be specific, ask questions, ok? Então, vamos lá. Isso regula o nosso status dentro do grupo, né? E a nossa influência social vai definir o nosso comportamento. Então, se eu falo e eu tô vendo que está tendo uma reciprocidade das outras pessoas, ok, tô tranquilo. Mas se eu falo e eu começo a perceber com uma espécie de bullying social, né? Onde a pessoa fala, não tô entendendo, ixi. Aí o que acontece? Você se trava. Você vai falar, realmente, inglês não é para mim. Então, vamos tirar esse comportamento da frente e vamos perceber, mais uma vez, como é que a gente pode mudar. Então, a primeira coisa, entende o que o seu cérebro está tentando fazer por você, mas seja o mestre, né? Seja aí como é que a gente fala? O protagonista da tua história, né? Não deixa só esse subconsciente aí mandar em você e falar, não, sai dessa situação, que essa situação tá te dando medo, você não quer. Não deixa isso acontecer. Lembrando que isso acontece com 80% das pessoas que tentam falar um outro idioma, tá? Então, you are not alone, alright? But there we go. So, your brain is trying to protect you from uncomfortable and painful situations, and this is a problem. Why this is a problem? Because you start to bring the critic in your mind. Então, você traz o crítico na sua mente e fala lá, né, eu realmente não posso falar inglês. I can't speak English. Oh, my English is not perfect. It's really bad. Oh, my pronunciation is terrible. People are not understanding me. That's why. It's because of my pronunciation. Oh, nobody can understand me. I'll give up. Ok? Vou desistir. Ninguém consegue me entender. Então, não falo inglês. Essa é uma alternativa para você? Não! Gente, não! No mundo globalizado não tem como falar inglês, tá bom? Até porque hoje 50% da internet está em inglês. E se você fala inglês, gente, no Brasil, só um dado para vocês, pouco mais de 5% da população fala inglês com nível de fluência. E aí eu vou explicar para vocês qual a diferença de fluência e perfeição. Você ter fluência não significa que você vai ser perfeito. Ok? Ter fluência é você não perder a linha de raciocínio. Ou quando você não entende, você perguntar, você se fazer entender. E de repente você pode usar outros aspectos, né? Pode fazer mímica, você pode juntar a linguagem corporal com o tom da sua voz, com a energia da tua voz e as palavras que você sabe. E se você de repente não sabe conjugar, não sabe utilizar aquela palavra específica, explica a palavra. Vocês vão aprender isso aqui comigo ao longo dessa nossa jornada. Lembrando que essa é a primeira live que a gente está fazendo, tá? Voltando aí, é a live 88, mas é a primeira live que a gente está fazendo depois de um break. A gente já teve 88 lives, 87 antes, né? Então, a gente está começando mais essa bateria. Então, toda quinta-feira, estamos aqui. Eu tenho esse compromisso com você. Agora eu vou te perguntar, você tem esse compromisso com você mesmo? Ok.
That's a question, right? Então, vamos desafiar o nosso cérebro. Let's challenge our brain, challenge your brain, okay? Because sometimes our brains drives us crazy, alright? Então, quando a gente está numa situação de incômodo social, a gente quer fugir daquela situação, é o nosso cérebro nos protegendo, mas a gente precisa mostrar a força que a gente tem e combater essas informações que estão vindo automaticamente do nosso consciente, do nosso subconsciente, né? Fazendo com que o nosso consciente trave. Então, aqui vou trazer agora exatamente os 6 passos, ou 6 caminhos para você superar esses medos. So, 6 steps for you to overcome your fears, or 6 ways for you to overcome your fears, ok? Overcome, ultrapassar, e fear, medo, ok? Fear and being afraid of something, those are synonyms, são sinônimos, e as duas coisas significam assim, ter medo, né? Ter medo de alguma coisa. Então, let's overcome your fears. The first one, understand your fear, understand your anxiety. Por que que eu estou ansioso? What are you afraid of? Remember that our interactions are with other human beings. Então, a minha interação é com um outro ser humano. E, gente, não importa se ele é o teu chefe, né? Ou a tua chefe, lá a pessoa top da organização, ou se é uma pessoa que eu acabei de encontrar que está falando inglês, encontrei no avião, de repente, né? Então, lembra que essa interação é com outro ser humano. E quando você estiver com outro ser humano, tem uma frase do Jung que eu acho maravilhosa, né? Que você pode entender todas as informações, pode aprender e masterizar todas as técnicas, mas quando você estiver à frente de um outro ser humano, seja apenas um outro ser humano. Cris, mas é difícil isso acontecer, né? Porque, o cara é o chefe, a mulher lá é a chefe, né? Então, como é que eu faço isso? Respira, lembra que é uma interação com outro ser humano, seja autêntico. Primeira coisa que você tem que fazer é entender o contexto. O que está acontecendo naquele contexto? Aliás, semana que vem eu vou falar do roadmap para você aprender inglês. E a primeira coisa que eu falo, gente, é contexto. Você que é adulto, que já está andado, né, assim, calejado e já teve bastantes experiências na vida, você vai primeiramente entender o contexto. Então, assim, eu tô num meeting de negócios, nós vamos falar de resultados. Que resultados? Da minha área, do que eu sei fazer. Aprende esse jargão. Entende esse contexto. Eu estou num contexto de aeroporto. Que informação que está sendo dita ali? Normalmente os contextos eles são muito predictable, ok? Então a gente tem contextos previsíveis e a gente treina para esses contextos previsíveis, ok? Então por isso que quando eu dou aula individual, é uma aula assim que eu vou entender o contexto. Hoje eu estava dando aula para uma moça, ela mora nos Estados Unidos e ela trabalha com cultura celular para tratamento de câncer. Quer dizer, muito específico, right? Very specific. Ela tem um contexto da área médica, da farmacêutica, da área química, que ela tem. Né? Agora, imagina se ela vai fazer uma reunião num contexto de futebol, por exemplo. Eu já dei aula, né, para pessoas que negociam jogadores. Então, como é que é o contexto dessas pessoas? É diferente. Já dei aula para físico nuclear, que é outro contexto. Já dei aula para advogado, outro contexto profissional. Então, entenda e aprenda sobre os seus contextos em inglês, ok? Traz essa informação, né? Cris, meu contexto é tal. Onde é que eu procuro informação sobre isso? Esse vai ser o seu vocabulário de repetição, tá bom? When things get complicated, take a deep breath. Tá vendo que tá se enrolando, tá começando ali a... Respira, take a deep breath. This week, I had a very interesting report from one of my clients. Um cliente meu me deu um report muito interessante. Ele falou, Cris, participei de uma reunião com 20 líderes do mundo inteiro. E foi tão interessante perceber que cada um tinha o seu sotaque, cada um tinha a sua particularidade. Inclusive, tem um trabalho da Heather Hassin, que ela até tem bastante coisa dela, eu às vezes compartilho as coisas dela no LinkedIn, ela tem um TED Talk também super interessante. E o que ela diz, né? Que quando um nativo entra no diálogo, ou numa conversa, as pessoas acabam ficando um pouco mais concerned ou preocupadas com a perfeição do inglês, e aí acabam travando. E que o nativo, ele tem mais dificuldade de se comunicar porque ele usa muito jargão, muitas coisas, por exemplo, ele usa muito jargão de esporte. E assim, não é o inglês do dia a dia, sabe? E às vezes a gente não entendeu aquele jargão de esporte, pergunta, porque sempre tem uma palavra equivalente, ok? Que a gente vai entender com mais facilidade. Então, nesse trabalho, ela fala exatamente isso, né? Que hoje a gente educa, nós professores, educadores do inglês, a gente educa as empresas
a entenderem essa diversidade. A moda da vez não é diversidade, espero que venha para ficar, a gente entender a diferença do outro. Então as pessoas têm que respeitar. Eu não quero falar como um nativo. Eu não sou nativa, gente. Eu sou brasileira com muito orgulho. Eu falo inglês como uma brasileira. E você me entende. E tá tudo bem. Ok? That's it. That's what we have to remember. And also, when things get complicated, take a deep breath. As everything in life. Se você está numa situação ali de perigo, o que você faz? Você respira. Você oxigena seu cérebro, né? Ajuda teu coração a bater melhor, né? A jogar oxigênio no teu corpo inteiro, né? Você sua. Isso é normal. This is normal, ok? So, tell your brain that you will survive and keep your state. Por quê? Estado de medo a gente desenvolveu porque existiam situações realmente que poderiam tirar a nossa vida. Mas não falar inglês não vai acabar com a sua vida. É só um passo para você melhorar da próxima vez. Tem a professora Carol Dweck, ela escreveu aquele livro Mindset, que ficou super famoso, né? E ela fala exatamente isso. Tem pessoas que têm o fixed mindset, que é aquela pessoa, não vou aprender, não vou conseguir, não vai dar certo. É aquele, né, mais negativo mesmo. E tem pessoas que têm o growth mindset. E a palavra de ordem para as pessoas que têm o growth mindset é o yet. Eu não estou lá ainda, eu não sei ainda, mas eu estou aprendendo. Eu vou aprender. Isso, ok? That's it. So tell your brain that you will survive, keep your state, okay? Okay, I'm not confident, but pretend that you are confident. Confident é confiante, tá, gente? Não é confidente ou confident, né? Confident é o que você conta seus segredos, mas confident é quando você tem confiança naquilo que você está fazendo, tá bom? Let's keep going. For about perfection, done is better than perfect. A gente viu lá no relato da minha aluna querida, que agora está atendendo inglês, tá sendo próspera, né? Está atendendo gente do mundo inteiro na practice dela, no trabalho dela, ela é autônoma, e hoje ela consegue atender muito mais gente, agenda lotada, isso é que é bom, né? E o feito é melhor que perfeito mesmo, gente. Esqueça a perfeição. E nem o nativo fala perfeito. Eu dou umas escorregadas no português feia, né? Uma época, estava trabalhando o seu Valdemar lá em casa. E seu Valdemar, às vezes, ele errava o português, mas não era porque ele errava que eu não entendia o que ele estava dizendo, entende? E às vezes, assim, na hora que ele, né, falava alguma coisa assim, eu falava assim, é isso que ele está falando em português. Ou se eu não entendesse, eu perguntava. Né? E por que eu tenho esse receio de fazer isso em inglês? Why? Ok? So, forget about perfection. Fale inglês como um brasileiro, muito orgulhoso de ser brasileiro. Bom, let's carry on. Ou qualquer outra língua que você esteja falando, né, gente? Eu aprendi também que na Espanha as pessoas não falam tanto inglês, né? Tem países que as pessoas, assim, não perceberam essa necessidade e agora estão correndo atrás. So there we go. A little bit better every day. As you practice, you improve. Então, o que a gente tem que ter como nosso foco, né? Our focus, our aim, our goal. O que é o nosso objetivo? Goal, objetivo, tá, gente? Então, o que a gente tem que ter como objetivo? Melhorar um pouquinho todo dia. É melhor, it's better, those 15 minutes every day, that the 2 hours that you never sit to study. Então, melhor você fazer 15 minutinhos todo dia, 10 minutinhos, 5 minutinhos, assistir 2, 3 TikTok em inglês, doesn't matter, ok? Todos os dias, do que aquelas 2 horas você está se prometendo para fazer e não faz. The important thing is progress, not perfection. Um pouquinho todo dia, ok? So, there we go. Eu não falei oi, né, gente? Não falei para vocês serem bem-vindos. Então, bem-vindo para todo mundo que está aí. Estou vendo algumas pessoas aí conectando. Se tiverem perguntas, manda ver aqui no chat e vou ter o maior prazer em estar respondendo. E o que mais que eu ia falar? Blá, 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 esqueci. E compartilha se tiver alguém que você acha que precisa desse conteúdo. Nós vamos estar aqui todas as quintas-feiras, gente. Religiosamente vou estar aqui, né, ensinando, compartilhando inglês com vocês, tá bom? Inglês que eu ajudo tanta gente aí, então vou ajudar você também, tá bom? Bora lá. E vou aprender com vocês também, né? Porque eu aprendo muito com os meus clientes. É engraçado, né? Então, vou dar aula lá para um físico nuclear. Eu aprendo sobre física nuclear, adoro. Aí estou dando aula para advogado, começo a aprender um monte de coisa de lei daqui, lei dos Estados Unidos. Hoje estava aprendendo sobre cultura celular para câncer, né? Para tecidos, para curar o câncer, né? Olha que coisa linda. This is amazing, guys. This is amazing. Knowing English is great, porque qualquer assunto cabe em inglês, né? Ok, então vamos lá. Uma coisa que você tem que fazer é se expor à linguagem, né? Se expor ao idioma, ok? Never miss an opportunity to talk.
Aqui eu estou falando da fala, mas não é só isso. Então, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos, troca o seu celular, o feed do seu celular, lá do seu Google, do seu Bing, qualquer coisa, troca para o inglês. Porque aí nem que for uma headline, a headline é uma manchete, né? Nem que for uma manchete, ele já faz um trigger no teu cérebro. E você já começa assim, olha, estou prestando atenção nisso em inglês. Tudo que você for falar, então pensa assim, como é que eu ia fazer isso em inglês? Essa semana teve uma cliente minha, trabalha para um banco, eu falei para ela, como é que você faria essa apresentação em inglês? Outra, né, que está lá nos Estados Unidos e vai fazer a apresentação do trabalho dela, ela é terapeuta. Como que você vai falar que você é terapeuta? Então, se expõe. Antigamente, gente, a gente precisava esperar um livro chegar, sei lá, 3 meses, 4 meses, né, no Brasil, para quem está no Brasil, era um tempão, esperar um livro chegar. Hoje em dia, a gente está aqui, apertou um botão, tem o inglês aí, inclusive tem o ChatGPT, né, agora, a inteligência artificial, está muito mais fácil, traz o inglês para sua vida, né? Esses dias meu cliente falou assim para mim, Cris, vou ter que terminar a aula agora que eu estou correndo, eu vou ter que atravessar a cidade, vou pegar maior trânsito aqui em São Paulo, um cliente de São Paulo, vou pegar maior trânsito, I'll be 40 minutes in traffic. Eu falei, então escuta em inglês. Mas como que eu vou escutar em inglês? Olha, tem um canal aqui chama TuneIn, é uma rádio, né? É uma rádio não, assim, é uma conexão de rádio que você tem a conexão com rádios de vários lugares do mundo. Tem um conteúdo pago, tem um conteúdo gratuito. Eu falei, conecta lá no gratuito e vai ouvindo. Esses 40 minutos você está ouvindo inglês, está lá dirigindo. Yeah? And learning English. Bring English to your life, ok? Bring English to your life. Às vezes algumas assim, Cris, eu gosto de cozinhar, eu às vezes gosto de meditar, medita em inglês, vai fazer comida, tá ali, né, fazendo comida, ouve um livro em inglês, um Audible, abre um TED Talk em inglês, que é 20 minutos, 16 minutos, assiste. Bring English to your life, okay? So this is one of the points, you have to bring English to your life and bring the English that you like, things that you have pleasure doing. Então, traz coisas que você tem prazer em fazer. Eu gosto de ler jornal, ler revista. Então, às vezes eu abro ali o jornal, já estou lendo em inglês. Revista, conecto nas revistas de inglês. O que está acontecendo no mundo. Okay, so this is very important. All right. So, for example, today we had some news and then connect with those news in English. Abre lá a BBC de Londres, abre a CNN dos Estados Unidos, né? Para você ter acesso a essas informações. Ou você pode abrir até um canal de TV da Índia, né? Eles são fluentes, eles são nativos do inglês também. Em Singapura. E você começa a ter uma variedade, inclusive, de sotaques, que eu falo que é o accent awareness, né? Que a gente ter essa informação de vários accents do mundo inteiro. Porque hoje, gente, só uma informação aqui para vocês, an information for you, quando a gente pensa no inglês, a gente pensa assim, vou falar com nativo, né? Mas hoje, para cada 5 pessoas que falam inglês, gente, são 2,5 bilhões de pessoas no mundo falando inglês, né? Em um nível ou no outro, né? Um nível e outro, mas que estão ali se comunicando em inglês, usando inglês para os negócios, tá bom? Então, dessas 2,5 bilhões de pessoas, só 400 mil são nativas do idioma. Então, para cada 5 falantes do inglês, para cada 5 pessoas que você pode conversar em inglês, 4 não vão ser nativos. Então, você vai falar inglês com o chinês, você vai falar inglês com o japonês, com a pessoa lá, sei lá, da Alemanha, você vai falar inglês, você fala alemão? Você não fala alemão, vai falar inglês, ok? Que é mais fácil, é uma língua fácil. Ai, Cristal, é fácil? English is not easy. It is. E porque é uma língua das mais fáceis do mundo, é que a gente aprende o inglês, ok? E a gente vai falar sobre isso também. O inglês tem muito vocabulário. Né? A semana que vem eu vou falar do roadmap, eu vou falar desses mitos aí que a gente tem, tá bom? Ó, a Luísa aqui tá chegando aqui. Obrigada, Luísa, por suas palavras, tá bom? Tô bem feliz que você tá aí e acompanha aqui as lives. Essa é a retomada, né? Depois de 87 a gente parou um tempo, eu fui para o Brasil, precisei parar um pouco para estudar, para reavaliar algumas coisas, e agora estamos trazendo as lives de novo, né? E estamos aqui, vamos estar junto aqui. Toda quinta-feira tô por aqui, tá bom? Every Thursday I'm here, 7:07, 7 past 7. 7 past 7 é o jeito do britânico falar, né? Mas vamos lá. You're never going to be a native. Então, aquilo que eu falei, né? Aceita que dói menos, não somos nativos, né? E às vezes a pessoa fala assim, mas você não fala como nativo. Não, não falo como nativo, eu falo como brasileira que fala inglês muito bem. Thank you very much. E sou metida mesmo.
Que só eu sei o quanto eu estudei de inglês, tá bom, gente? Então, eu falo isso numa brincadeira, mas assim, às vezes a gente fica que nem aquele cachorro que caiu da mudança, sabe? Fala assim, ai, meu inglês. Gente, se comunica, isso que é importante, ok? The important thing is communication. Por isso que eu trabalho como coach de comunicação, né, em inglês, alright? So, there we go. Keep improving. Então, progress every day, alright? Let's get for the third one, the third way for you to practice your English. Tell me. Oh, at the camera. I'm not looking at the camera. Okay, sorry. Okay, there we go. I'm gonna take a sip of water. Ok, então vamos lá. Make mistakes. A gente tem medo de. E a nossa cultura, ela é muito cruel com relação a erro. Claro, que não dá. There are some mistakes that we can't make. For example, if you are a nurse working in a neonatal ward in a hospital, então tá lá, é uma enfermeira, a nurse working in a neonatal ward in a hospital. Tá trabalhando lá na unidade neonatal do hospital. Can you drop a baby? Não, você não pode derrubar um bebê, porque isso é um erro fatal, ok? Esse sim é um erro que não pode acontecer. Então você tem que estar atento ali o tempo todo, ok? So you have to be on the ball all the time. Or focusing all the time, ok? Mas cometer erros em linguagem é normal, gente. Lembra quando você aprendeu sua língua materna? Você não lembra, né? Era pequenininho. Aí ficou lá 2 anos ouvindo inglês, o português, desculpa, listen to Portuguese, and then all of a sudden you started to speak your language, speak Portuguese, ok? Então começou a falar o português, e aí você falou perfeito, né? Com 2 anos. Não, of course not. Você errou, e tua mãe ia lá e corrigia, teu pai ia lá e corrigia, amigo corrigia, parente corrigia. Não é fezei, é fiz. Não é dormei, é dormir. Não é comer, não é comeu, é comer, é comi, né? Então a pessoa ia ajudando você. A primeira coisa que você aprendeu foram os verbos. Quer comer, olha só. Você não aprendeu que tinha um pronome ali, o eu, aí depois o quero, comer. Você falava, você se comunicava. E aí você foi lapidando. So you were there polishing your Portuguese the same way as you're gonna polish your second language, your English, okay? So, a person who never made a mistake never tried anything new. Então, essa aqui é uma fala do Einstein, gosto muito. Uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca tentou nada novo. Gente, cometer erro é normal. Lembra como é o cara lá da lâmpada? Não, não. Não, da lâmpada, que inventou a lâmpada, gente. Esqueci o nome do cara. I forgot the name of the guy, ok? But never mind. E ele falou que não é que ele falhou 1000 vezes. Foi 1000, 100? 1000 vezes, né? Olha, eu tava até falando, gente, 1000 vezes se errar é muita insistência, né? Mas não é que ele falhou 1000 vezes, ele aprendeu como não fazer uma coisa 1000 vezes. Aquele jeito não ia dar. Porque loucura, craziness, madness, is doing the same things over and over again, expecting new results. This is Einstein again. Então, Einstein de novo, né? Loucura é você fazer a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes. Então, vai cometendo erro para poder aprender. É só assim que a gente aprende, vai perguntando. Né? Tem gente que fala assim, Cris, mas eu tenho vergonha de perguntar. Em português eu não tenho. Se eu não entendi que minha mãe falou, mãe, não tô entendendo nada que você tá falando. Tudo bem, em português eu falo isso, por que em inglês eu não falo? Fulano, chefe, ou pessoa que tá ali trabalhando comigo, não entendi nada que você tá falando. Você pode me explicar? Can you explain, please? Can you repeat that, but in a way that I can understand? Because this word, I don't know what it means. A gente vai aprendendo a se comunicar. Fica aqui nas lives, que é isso que eu vou ensinar toda semana, gente, toda semana. Gratuitamente, não tem catch, tá? E depois, claro, essas aulas vão para a plataforma, que aí é para os assinantes, quem quiser, quem fala assim, não, Cris, eu quero ter acesso a esse material depois, como referência, quero acessar outras vezes, fica lá. E aí a pessoa que tem a assinatura da Orcudos Academy, Academia de Inglês Corporativo, com esse método, toda essa metodologia, essa informação fica lá para que você possa treinar, ok? So, ocudosacademy.com é muito fácil, ok? Tá aqui na tela também, né? Ocudus Academy é só colocar o .com, fácil, ok? So, a person who never made a mistake, never tried anything new. Keep calm, learn from your mistakes, e você só consegue ter sucesso se você, né, falhar em algumas vezes. Nada é tão fácil assim, né, gente? A gente precisa pôr um mínimo de esforço para que a coisa aconteça. O inglês não é diferente, ok? There we go. Mistakes are not bad. Change your mind. Everything is in the mind, okay?
Be patient with yourself. Laughter is the best medicine. What is laughter? O que é essa palavrinha aí com G-H-T-E, né? Sabe quando você vê assim nas social media, você vê LOL, que é laughing out loud? É rindo alto. É o rindo alto que a gente usa, né? Então, laugh é rir. É como se fosse quase gargalhar, né? Laugh. Então, dá risada dos seus erros. Esses dias eu estava comentando de alguns erros aqui com as crianças, né? Que inclusive, se vocês quiserem, no YouTube, chama Jolly Jokes. É um canal que a gente criou para falar dessas bobeiras que acontecem com a gente, né? Quem nunca errou? E lá eu coloco alguns erros que eu tive na minha caminhada, né? Uns erros assim que dá para rir bastante. E eu falando com as crianças assim, nossa, mãe, e elas riam, né? Porque realmente foram coisas muito engraçadas na hora. Eu também fiquei meio sem graça, mas dá para fazer alguma coisa? Não, então eu ria dos meus erros e aprendia, né? Então, às vezes, né, ficava meio sem graça, assim, I was a bit ashamed, but it's okay, no problem. I can survive, and I survived, ok? Então, posso sobreviver, e tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Mistakes are necessary. É importante você cometer erros. Então, às vezes, meu aluno fala assim, Cris, não sei se eu vou falar isso em inglês, acho que eu vou para português. Eu falei, não. Continua em inglês. Se você não conseguir, vai errar, e aí eu vou passar como é que é a informação correta, como é que você vai se expressar dessa maneira, qual é o vocabulário que está te faltando, ok? Que dá para perceber, né, quando a pessoa falta algum vocabulário, para onde ela olha, ela está tentando puxar da memória, ou ela está vendo se ela está ali presa em alguma memória de alguma coisa que deu um trauma para ela não conseguiu aprender inglês. Então tem várias coisas ali que podem estar acontecendo aí, ó, ok? Here, in your brain. Be curious and always ask questions. Check your understanding. Então, verifica o seu entendimento, faz perguntas, seja curioso sobre a língua, né? Então, assim, uma curiosidade. Tem uma cliente minha, ela adora programa de decoração. Assiste programa de decoração em inglês. Como é que chama isso? Né? E como é que faz aquilo? Uma outra gosta de cozinhar, não é o trabalho dela, mas ela gosta. Então, ela traz ali a informação e vai aprendendo sobre as coisas que ela vai usar na cozinha e tal. A outra, ela gosta de essa daí esquizotérica parecida comigo, então ela gosta assim de cristais, ela gosta de óleos essenciais, gosta dessas coisas mais esotéricas, astrologia. Ela assiste programas desse em inglês. Bring English to your life. Be curious. Ask questions. Pergunta, né? E se você tiver uma oportunidade de perguntar, né? Frente a frente com a pessoa, pergunta. Se não tem a oportunidade, guarda a pergunta, anota ali né? O que isso queria dizer? Né? O que será que eu não entendi aqui? Getting better every day, all right? Here another one from Einstein, another quote. I have no special talents. I am only passionately curious. Né? Apaixonadamente curioso. Quando a gente trabalha, eu trabalho também com a psicologia positiva, né? E a gente entende quais são as forças de caráter de cada cliente para que eu possa modelar, segundo as forças de caráter, um curso, né, específico para aquele cliente, que a gente chama de tailor-made, né? Que é feito sob medida, tailor-made. E aí, quando eu vejo que a pessoa é curiosa, é mais fácil dela aprender. Uma das minhas maiores forças é a curiosidade. Então, eu tenho, primeiro, criatividade, segundo, curiosidade. E amor ao aprendizado. Essas são as minhas 3 forças principais, e eu sei que, né, ser curioso vai me ajudar a aprender coisas novas. E inglês também é uma delas, ok? So, English is also something that you can learn if you're curious. How would I say that in English? If I had to give a presentation, how would I do that? Como é que eu falo dos meus resultados? Como é que eu falo dos meus números? Como é que eu falo de episódios da minha vida profissional? Episódios da minha vida pessoal? A gente é previsível, gente. We are predictable, ok? Vou falar disso semana que vem também. Questions facilitate knowledge. Don't be afraid of asking. Pergunta, não entendeu? Pergunta. É melhor do que você ficar com aquela dúvida ou então acabar fazendo uma bobagem porque não entendeu, né? É outro ser humano, pergunta. Ask questions, no problems, ok? Keep yourself updated with your everyday topics. Então, quais são os tópicos que você gosta, que você assiste todo dia? Keep yourself updated with your everyday topics. O que é o update? A gente não faz lá o update no computador, no celular? Update, né? Então, você tá ali sempre se desenvolvendo, sempre vendo o que tem de novidade. Keep yourself updated. Esses dias eu pedi para um aluno, falei assim, olha, entra lá e usa o chat GPT,
tem uma ferramenta super legal no Google que você vai escrever, inclusive eu faço os meus trabalhos com isso. Ontem à noite estava maluca aqui que eu tenho que entregar os negócios agora esse final de semana para um curso de coaching que eu estou fazendo aqui. E aí eu falei assim, gente, vai ter que ser rápido isso aqui. Peguei meu fonezinho, coloquei aqui, abri o Google Docs, fui na ferramenta de voice to text, e eu ia ditando para o computador, e o computador ia ali escrevendo. Foi muito mais rápido. Eu escrevi, acho que umas 10 páginas, rapidinho. Blá, 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 blá. Abre o teu computador, faz isso, vai falando inglês e vê se o computador consegue te entender. Se a inteligência artificial consegue te entender, é porque a tua pronúncia tá boa. Your pronunciation is good. All right? So, there we go. So, keep yourself updated with your everyday topics, all right? A quinta... Oi? A Luísa está perguntando da mensalidade do curso. Olha, existem 3 tipos de atendimento que eu faço. Esse aqui, que é um trabalho voluntário, tá, gente? Que eu faço aqui na internet, toda quinta-feira, estou aqui com vocês. Voltando hoje, a gente já está na live 88, quer dizer, então, eu fiz isso por quase 2 anos, eu dei uma pausa, e agora estamos voltando aí para toda quinta-feira. Aí você tem a Óculos Academy, eu não tenho noção hoje, assim, não é que eu não tenho noção, tá, gente? Mas a mensalidade... exato. Para você conhecer a plataforma, Luísa, tem ali 14 dias gratuitos que você entra para ver se dá sinergia, né? Para ver se é desse jeito que você vai aprender. Então, você pode usar, fuçar ali nos cursos que tem, vai estar autorizado para você abrir os cursos. Todos vão estar disponíveis, Lê? Não todos. As mentorias só que não estão disponíveis, né? Ok. Então, 3 cursos principais que estão lá gratuitamente, até porque em 14 dias, né, você consegue ter o acesso ali a bastante informação que vai realmente transformar o teu inglês. It's going to transform your English. E a gente tem as mentorias, gente, eu não tenho todas as vezes, eu lanço de vez em quando. Então, há um tempo atrás eu fiz uma mentoria onde participaram 10 pessoas que estavam procurando emprego. É uma mentoria chamada Empregabilidade, onde a gente avalia o teu currículo, onde a gente dá uma olhada nas suas habilidades para entrevista, eu treino você para entrevistas de emprego dentro da sua área. Então, a gente tem essas mentorias também, que aí é em grupo, e tem as aulas individuais. E aí, né, cada caso é um caso, porque vai depender do dia da semana que você vai fazer. Por que do dia da semana, Cris? Porque tem semana que às vezes tem ano que todos os feriados caem na sexta-feira, tem ano que todos os feriados caem na segunda, e aí, né, muda um pouquinho. Mas vamos voltar lá depois, Luísa, se vocês quiser escrever, escreve para cris@ócudos, que eu tenho todo o prazer de te responder, tá bom? É o meu e-mail, cris@ócudos.com. É isso, né, Lê? cris@ócudos.com, escreve para mim que a gente se fala, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Então, be prepared for predictable conversations. Gente, as nossas conversas, elas são previsíveis, os nossos contextos são previsíveis. Vou dar um exemplo para você. I'll give you an example. Think about someone that you really love and it's always with you. Alguém que está sempre com você, que você, assim, tá o tempo todo com essa pessoa. Pode ser um familiar, pode ser o seu parceiro, sua parceira, pode ser o seu filho, alguém que você tá o tempo todo. A pessoa abre a boca, ela vai contar uma história. E essa história você já ouviu algumas vezes. Vamos dizer, né? 10, 20 vezes, over and over again. Então você ouviu lá aquela história, você já sabe quais as palavras que a pessoa vai usar, que jargão que ela vai utilizar, como que ela vai dar sequência, ela tem uma linha de raciocínio e você já consegue seguir. Do mesmo jeito que você sente isso com as outras pessoas, você tem o teu vocabulário de repetição e você tem as suas conversas previsíveis. Pensa no teu trabalho. Quantas vezes você fala das mesmas coisas? Os mesmos temas, os mesmos assuntos. Tem um cliente meu esses dias, ele falou, Cris, eu gosto de futebol, né, de hobby. Eu gosto de futebol e eu gosto de falar de comida e vinho. Legal, vamos aprender isso aí para os seus dias de lazer, quando você estiver viajando pelo mundo. Ele viaja bastante. E eu falei, aí você conversa com as pessoas num jantar, né, alguma coisa assim. E no dia a dia do seu negócio? A gente fala da parte financeira, a gente fala da parte de seguros, a gente fala de reports, situação macroeconômica, microeconômica, como é que está o Brasil no mundo. Eu falei, então é isso que você tem que aprender. This is your jargon. This is your predictable vocabulary. Né? Aquela história que aconteceu com você lá com 5 anos, ela não vai mudar. Aprende a contar essa história. O seu histórico profissional também não vai mudar. O teu primeiro emprego vai ser sempre aquele primeiro emprego. Você saber falar daquilo é o seu vocabulário previsível. Aprende o seu vocabulário previsível. Master your communication, ok? This is important, very important.
Repeat it, repeat it, repeat it, and then you learn it, okay? The most reliable way to predict the future is to create it. Cria o teu futuro. Sou coach, gente, não posso deixar de dizer para vocês que a gente cria aqui na nossa cabeça, né, o quantum que a gente vai estar vivendo, o quantum nesse universo quântico mesmo, né? Então, por isso que eu coloquei aqui o Matrix, né? Qual que é o teu Matrix? Qual que é o ambiente que você vive? Ok? So, the most reliable way to predict the future is to create it. Então, né, é o melhor jeito de você prever o teu futuro é criá-lo do jeito que você quer, the way you want it, ok? E aí, prestar atenção para os seus sabotadores, né? A tua mente, ela vai, vai dar certo, não. Ih, o crítico. E pode tirar o seu cavalinho da chuva que você não é para você. Não é para você por quê? Yeah, ok. So, there we go. Eu sempre falo disso aqui, na próxima aula a gente vai trabalhar muito nesse tema. Use the 80-20% rule, 80-20 rule, yeah? Essa é a lei de Pareto, para quem conhece a nomenclatura, né? Para quem quiser estudar sobre ele, muita gente fala disso. Todo o assunto, gente, todo o assunto, Pareto diz que 80% é formado pelo 20% só. O que isso quer dizer? 20% de tudo o que a gente fala, 80% de tudo que a gente fala em inglês vem de só 20% do vocabulário que existe na língua, tá bom? Isso é um exemplo do inglês, mas, por exemplo, se você é da área financeira, 20% de tudo que você faz, ok? Tá dentro de 80% de tudo que você faz está dentro de 20% que é o previsível, que é aquele de repetição. Os seus resultados, eles vão ser dados por aqueles 20%, né, dos seus clientes, que são os clientes mais top, que é o tipo de trabalho que você mais faz. Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo como gerente de contas. I worked for many, many years as an account manager here in the UK, also in Brazil, in the pharmaceutical company, chemical companies, okay. And then I remember that 20% of my clients, they were responsible for 80% of my sales. E era aqueles clientes que sempre compravam mais. Então, assim, qual o esforço que você faz nesse seu 80-20? Cris, eu não sei vocabulário. Que vocabulário que você não sabe? Que hoje eu falando lá com a moça dos tecidos para células cancerígenas, eu não tenho esse vocabulário, a gente foi atrás. Qual que é o vocabulário que ela precisa aprender? Não é um vocabulário que faz parte do meu dia a dia, mas do dela faz. Onde que ela consegue essas informações? A gente foi lá atrás de estudos, studies, we went trying to find TED Talks about it, information online, on the internet, ChatGPT, information is there, ok? Então procura o teu jargão, aprende o teu jargão, ok? There we go. In most languages, 1,000 words are enough to keep you talking. Então, isso é um dado estatístico, tá, gente? Na maioria das línguas, se você tiver um vocabulário de 1000 palavras, isso já é o suficiente para você ser fluente. Fluente, Cris, tem certeza? Sim. São lá os 300 verbos que você mais repete, né? Os substantivos que você mais repete, os adjetivos que você mais repete. Aprende. Como é que você vai falar de você? Quando o cliente vem para mim, a gente roda o DISC, que é a análise DISC, uma análise comportamental, para a pessoa entender quem ela é, como ela funciona como líder. Porque ali vai trazer um monte de adjetivos que tem a ver com a pessoa. All right? In English. So learn about yourself, self-knowledge. Okay? Remember, in communication, words are not isolated. Então, na comunicação, gente, as palavras não vêm isoladas. Sempre as palavras vêm juntas. Eu só formo uma frase com várias palavras colocadas juntas. Existe uma forma, né? E essa forma é a estrutura do inglês, e aí é o que a gente vai aprender nas próximas lives aqui. As palavras não vêm isoladas, então a gente tem uma coisa que a gente chama de collocation. São collocations predictable, né? Então, colocações previsíveis. Por exemplo, assinar um acordo, ordem alfabética, sei lá, Lê, me dá mais jargão aí que a gente usa o tempo todo em português. Estou tentando lembrar em português, não estou conseguindo lembrar. I'm trying to remember in Portuguese, but I can't remember. Listen to, for example. Talk about. Yeah, speak with. São preposições dependentes. Aquele verbo geralmente usa aquela preposição. Falar com, falar sobre, chamar alguém, ok? Então, a gente começa a perceber que existe uma predictabilidade nas palavras, quando elas se juntam. Predictable, ok? Nossas conversas são predictable,
As palavras, elas se juntam de uma maneira previsível, ok? Então, a gente aprende sobre isso, alright? Enjoy the journey, essa é a sexta, né? O sexto caminho aí, sexto caminho. Curte a jornada de aprender. Transform your studying in a pleasant activity. Então, já que tem que estudar, ai, que saco, tem que estudar inglês, meu Deus. Não, pega o livro que você gosta de ler, vai lá, vê, sei lá, X Factor, eu gosto de assistir em inglês, vou assistir. Tem um programa aqui em português, tem um que é parecido em inglês, eu vou assistir em inglês, porque eu tô aprendendo, TED Talk. Tem gente que gosta de novela, assiste novela em inglês. Ok? Muda lá o seu Netflix, né? Assistir Netflix em inglês. A gente fez um programa que chamava Englishflix, onde a gente ensinava voluntariamente as pessoas a falarem inglês, arrumarem seus currículos, para que pudessem progredir, né? Então, é isso. É trazer o prazer de aprender um novo idioma para o seu dia a dia. Ok? Bring this pleasure to your daily routine. Ok. Don't give up. One day you will look back and be thankful you didn't. Então, o que é o give up, né? Give up é um phrasal verb. Give up, o que é um give up? Então, vamos supor, I tried many things, but, now I'm gonna give up. É o desistir. Então, não desista. Quando você olhar para trás, você vai se agradecer por não ter desistido. Gente, o futuro parece uma coisa tão distante, né? Mas o futuro daqui 1 segundo já é futuro. O que você está fazendo? Você pode, né? Vou aprender inglês no futuro. Começa a aprender agora. Learn now. You are here because you are learning, right? Ok. Keep pleasure in interactions. Então, aproveita todas as oportunidades que você tem. Eu, quando cheguei aqui na Inglaterra, eu ligava para customer services. Então, eu ligava para as áreas de atendimento ao cliente de várias empresas para poder trabalhar meu inglês. Sentava no ônibus, sentava com alguma pessoa que eu via ali que estava um pouquinho mais simpática, começava a falar do weather, né? Falava do tempo, mas eu falava, ok? Então, se dá essa oportunidade. Take pleasure in interactions, ok? Don't give up, keep focused, né? Continua focado. Cris, o que eu preciso saber? A primeira coisa eu falo, a gente vai falar sobre isso semana que vem. Os verbos. Aprende os seus verbos de repetição. Aprende esses verbos em inglês. Aprende onde eles aparecem, como eles traduzem, em que tipo de frase que eu vou usar, ok? Se ele é falso cognato, se não é, a gente vai falar disso semana que vem. Enjoy every opportunity to practice your English and use technology. Hoje, né, já dei uma dica para vocês usarem aí o Google, né, para aprender. Então, entra lá nas tools do Google, entra no Google Docs, documentos, usa a inteligência artificial. Gente, você pode usar no teu WhatsApp. Coloca lá em inglês e você pode falar com o WhatsApp para ver se ele está digitando certo lá no microfoninho e você vai falando em inglês. Se ele conseguir entender o que você está falando, tá bem. Você tem Zoom, o Zoom gratuito, abre o Zoom e fala lá sozinho, sei lá, vai falando. Vê se o Zoom está te entendendo, vê se a inteligência artificial está te entendendo. Tua pronúncia tá boa, your pronunciation is good. Não tá me entendendo, Cris, que lixo meu inglês. Não, você não tá, a inteligência artificial não está te entendendo ainda, not yet. Growth mindset, mentalidade de crescimento. Gente, estou tentando falar aqui super rápido, mas é porque a gente tinha, né, que passar esse conteúdo. Queria passar esse conteúdo para vocês, para você perder o medo de falar inglês. Essa é a primeira aula dessa jornada, que está começando hoje. Lembrando que toda quinta-feira, 7 da noite, eu vou estar aqui com vocês. Every Thursday, 7:07. Gente, confundo Tuesday com Thursday. Thursday é essa com a língua no meio do dente. A pronúncia aqui, brasileiro tem dificuldade, né? O parece uma louca, né? Falando mas é assim mesmo, é a língua para fora e a gente fala Thursday, ok? Tuesday, terça, Thursday, quinta. Eu vou estar aqui toda quinta-feira com vocês. Óculos Academy, compartilha aí com seus amigos, spread the good news, espalha as boas notícias aí, inglês gratuito. Eu sei que as coisas, inflação pegando, né? Coisa não tá fácil, né? Aqui também não tá diferente aqui na Inglaterra. O mundo passou por uma transformação muito grande recentemente, né? E eu tô fazendo isso porque eu sei que tem pessoas que precisam nesse momento aprender inglês e que às vezes não conseguem nesse momento investir. Assistam as aulas toda quinta-feira e entra lá na ocudos.com, que lá você tem um teste gratuito por 14 dias, vê se é o seu cup of tea, né, ou a sua praia, e aí você começa a vir com a gente. Tem muito a ver com energia. Se a sua energia combinar com a minha, vem, come, ok?
Ocudusacademy.com. Ocudus.com já dá, né, Lê? Também dá. Acho que o Ocudus.com é mais fácil. Então, tem aí meu endereço do LinkedIn. Conecta comigo por lá. O nosso YouTube, falei para vocês, né? Tem bastante coisa lá. Instagram, Ocudus, o Facebook também estou por lá. E o Ocudus.com, que é o nosso site. E aí, do jeito que eu ensino inglês, né? Eu ensino inglês utilizando os recursos do coaching, da programação neurolinguística, da hipnose e da psicologia positiva. A gente vai trazer muita coisa aqui. Se vocês tiverem pergunta, estou aqui super feliz de responder. Quem está no Insta, lembrando que a gente entra toda semana pelo Insta, mas não tem como compartilhar os slides, tá bom? Então, aí fica só com a fala, mas lá no Facebook, LinkedIn ou no YouTube, a gente consegue compartilhar os slides também, tá bom? Tchau, super prazer. Any questions, any comments? Obrigada aqui, a Luísa que está por aqui, a Musa de Negócios está por aqui também, Babinha Almeida, que legal, Babirra, né? Muita gente entrando aqui, estou bem feliz. Gabriele, Vivi. Lu, tá aí, beijo no seu coração, sua querida. Então, beijo, obrigada por estarem aí. Qualquer, né, coisa que vocês tenham, lembrou de alguma coisa, me pergunta, gente, eu tô aqui para ajudar. A gente diz, né, que com 10 mil horas de estudo você virou um expert em alguma coisa. E, assim, é muito estudo de inglês, né? Então, estudando aí inglês, o coaching, a psicologia positiva, para ajudar as pessoas a falar inglês, a conquistarem mais na vida, ter mais oportunidades profissionais, ganhar mais, né? Melhorar a vida da família. Tem uma cliente minha, ela saiu de um salário de 5 mil reais para 25 mil reais em 2 anos. Por quê? Porque aprendeu a falar inglês. Ok? Então, ó, vamos lá, vamos focar nisso. Estou por aqui. Vamos pensar em prosperidade, evolução. Count on me, ok? Gente, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, vou ficando por aqui. Ó, beijo no coração. Alguém mudou o nickname aqui. Oh, Jay, you are there. Nice to see you, my dear. When I'm going to see you here in London? Today I went to the city center and I went through the places that we were being together with Monica. And I was thinking, my goodness, it's been 1 year since I saw a lovely couple. So I miss you, ok? Então, sinto saudade de vocês. Beijo aí no Léo. Kisses, Leo. Kisses if you are watching. Mônica também, beijo no coração de vocês. Gair, amo vocês. Estão aqui, ó, no meu coração. Lu também. A Claudinha tá aí também. Cláudia tá pensando em vir para cá, né, Cláudia? Conta comigo, viu? Conta comigo. Eu não te respondi ainda, mas eu vou. É que hoje eu fui visitar uma amiga também, aí no horário do intervalo, uma amiga que veio dos Estados Unidos aqui hoje, veio passear aqui em Londres, vai fazer um cruzeiro. Ana Elisa, se estiver aí me ouvindo, beijo no teu coração. E é isso, gente, eu tô por aqui. Contem comigo, count on me, ok? Lê, a gente vai disponibilizar esses slides? Então, ó, gente, quem quiser esses slides, manda um e-mail para mim, cris@ocudus.com. No Telegram e na plataforma também, né? Isso aí depois sobe para a plataforma. Mas no Telegram também fica disponível. Quem quiser entrar no nosso canal do Telegram, lá eu sempre estou compartilhando coisas, né? Então, bora lá. Bora compartilhar conhecimento, tá bom? Contem comigo. Count on me, guys. Count on me. Ok? And I'll see you next week. Então, vejo vocês semana que vem. Beijo. Já deu certo, viu, Claudinha? Vai estar aqui sim. Gastando seu inglês. Bora lá. Bye, guys. See you. Take care, everyone. Bye-bye.